Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. O canal Palavra de Vida apresenta hoje Gincana Bíblica 8, com referências bíblicas e comentários. Metodologia. Primeiro virá o slide com a pergunta, depois de 10 segundos virá o slide com a resposta e a referência bíblica ou um comentário que justifique a resposta. Esta gincana será composta por 10 perguntas. Anote as suas respostas em um papel e depois veja quantas conseguiu acertar. Se quiser, compartilhe nos comentários dizendo quantas acertou. Pergunta número 1. Em qual cidade os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez? Letra A, Jerusalém. Letra B, Roma. Letra C, Cafarnaum. Letra D, Damasco. Letra E, Antioquia. Resposta: letra E. Referência bíblica. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia e, por todo o ano, se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Atos capítulo 11, versículo 26. Comentário. Na Bíblia encontramos duas cidades chamadas Antioquia. Antioquia da Síria e Antioquia da Pisídia. Número 1. Antioquia da Síria. Foi nessa cidade que os discípulos foram chamados pela primeira vez cristãos. Número 2. Antioquia da Pisídia. O apóstolo Paulo passou por essa cidade em sua primeira viagem missionária. Nessa cidade, apesar de muitas oposições, a palavra de Deus foi bem recebida. Em Atos capítulo 13, versículo 42, está escrito que quase toda a cidade veio ouvir a palavra de Deus. Pergunta número 2. Qual é o único livro histórico do Novo Testamento? Letra A, Evangelho de Mateus. Letra B, Atos dos Apóstolos. Letra C, Apocalipse. Letra D, Epístola aos Hebreus. Letra E, Epístola de Tiago. Resposta: letra B. Comentário. O único livro histórico do Novo Testamento é Atos dos Apóstolos. Pergunta número 3. Qual foi o apóstolo que escreveu o livro do Apocalipse na ilha chamada Patmos? Letra A, Pedro. Letra B, Tiago. Letra C, João Batista. Letra D, João, chamado evangelista. Letra E, Barnabé. Resposta: letra D. Comentário. Temos nos evangelhos João Batista e João, irmão de Tiago, que foi o escritor do evangelho de João. Por isso ele é chamado de João Evangelista. Foi esse João que recebeu a revelação do Apocalipse na ilha chamada Patmos. Pergunta número 4. Qual foi o apóstolo que morreu ao fio da espada na primeira perseguição da igreja? Essa passagem está registrada em Atos capítulo 12, versículos 1 e 2. Letra A, João Evangelista. Letra B, Tiago, irmão de Jesus. Letra C, Tiago, irmão de João. Letra D, Tiago, filho de Alfeu. Letra E, Tiago, pai de Judas. Resposta: letra C.
Referência bíblica. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Pergunta número 5. Nome que recebe o conjunto dos 5 primeiros livros da Bíblia. Letra A, Pentateuco. Letra B, Pentecostes. Letra C, Levítico. Letra D, Profetas Maiores. Letra E, Profetas Menores. Resposta: letra A. Comentário. Os 5 primeiros livros da Bíblia são conhecidos como Pentateuco, cuja autoria é atribuída a Moisés, exceto os versículos que falam sobre sua morte, cuja autoria é atribuída a Josué. Pergunta número 6. Qual foi o juiz de Israel que derrotou os midianitas com 300 homens? Letra A, Jair. Letra B, Gideão. Letra C, Sansão. Letra D, Otiniel. Letra E, Jefité. Resposta: letra B. Referência bíblica. Tomou o povo provisões nas mãos e as trombetas. Gedeão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém, os 300 homens reteve consigo. Estava o arraial dos midianitas abaixo dele, no vale. Juízes capítulo 7, versículo 8. Pergunta número 7. Qual foi o juiz de Israel que matou 1000 filisteus com uma queixada de jumento? Letra A, Jair. Letra B, Eude. Letra C, Sansão. Letra D, Otiniel. Letra E, Jefité. Resposta: letra C. Referência bíblica. Achou uma queixada de jumento ainda fresca à mão e tomou-a, e feriu com ela 1000 homens. Juízes capítulo 15, versículo 15. No contexto do versículo, vemos que Sansão se livrou das cordas que amarravam suas mãos, pegou a queixada de jumento e matou 1000 filisteus. Pergunta número 8. Qual foi a única mulher que julgou Israel na época dos juízes? Letra A, Maria Madalena. Letra B, Sara. Letra C, Agar. Letra D, Débora. Letra E, Séfora. Resposta: letra D. Referência bíblica. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Juízes capítulo 4, versículo 4. Pergunta número 9. Quem é considerado o último juiz de Israel? Letra A, Saul. Letra B, Roboão. Letra C, Natã. Letra D, Ezequiel. Letra E, Samuel. Resposta: letra E. Comentário. Samuel foi o último juiz de Israel. Devemos nos lembrar que foi ele quem ungiu Saul como rei de Israel. Assim, o período dos juízes acabou e teve início o período da monarquia em Israel. Pergunta número 10. O livro dos juízes abrange um período de aproximadamente: letra A, 230 anos, letra B, 330 anos, letra C, 430 anos, letra D, 530 anos, letra E, 130 anos.
Resposta, letra B, comentário. O período no qual os juízes julgaram a Israel foi de aproximadamente 330 anos. Samuel foi o último juiz. Ele ungiu Saul como primeiro rei de Israel, dando início ao período da monarquia. Samuel estava muito velho e o povo quis um rei, pois os filhos de Samuel estavam se corrompendo, aceitando subornos. O povo de Israel pediu um rei por pelo menos dois motivos. O primeiro foi porque Samuel estava velho e seus filhos tinham se tornado juízes corruptos, aceitando subornos. E o segundo motivo foi o fato de todas as nações terem um rei que descia à guerra, e Israel não tinha um rei para ir à guerra com ele. O povo desejou ser como as outras nações. Nós, como cristãos, devemos tomar o cuidado para não querermos adotar em nossas vidas os valores do mundo. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Breve consideração sobre o livro dos Juízes. O livro dos Juízes compreende um período entre a morte de Josué e o início do período da monarquia em Israel. Esse período foi cerca de 330 anos. O livro é caracterizado pela repetição de um ciclo de 5 fases que se repetia ao longo das gerações. Primeira fase, Israel se corrompia com a idolatria. Segunda fase, Israel era oprimido por povos inimigos. Terceira fase, Israel clamava a Deus por um livramento. Quarta fase, Deus levantava um juiz que libertava o povo. Quinta fase, após a morte desse juiz, o povo se corrompia. Todos os juízes foram homens, exceto Débora, cuja história se encontra nos capítulos 4 e 5 do livro. Os juízes mais conhecidos são Gideão e Sansão, além de Débora e Samuel, que foi o último juiz. Foi ele quem ungiu Saul como primeiro rei de Israel, e assim o período dos juízes terminou, tendo início o período da monarquia em Israel. O canal Palavra de Vida apresentou Gincana Bíblica 8, com referências bíblicas e comentários. Você, que é novo parceiro do canal Palavra de Vida, talvez não tenha visto as 7 gincanas que já foram publicadas. Veja os links na descrição do vídeo e participe. É uma interessante oportunidade para você testar o seu conhecimento bíblico. Não deixe de compartilhar o link com os jovens e adolescentes de sua igreja. Compartilhe também com irmãos e amigos. Convide-os para se inscreverem no canal. Desde já agradeço o seu apoio. Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo.